Olá, mais uma vez aqui estamos, a convite da amiga Marli, do Servir Ponto de Luz. Agradecemos muito a oportunidade de aqui estarmos, esse rápido bate-papo conversando sobre, né, que o título de hoje é Sheila, missionária na paz e na guerra. Bom, falar do espírito Sheila é realmente muito gratificante, porque sempre que a gente fala de um espírito cuja envergadura é ímpar, voltado totalmente para as ações ligadas ao bem ao próximo, realmente é algo muito gratificante e, obviamente, inspirador também, né? Devemos com certeza agir no bem, na nossa capacidade possível. E Sheila é um grande exemplo desse tipo de abnegação. Nós conhecemos, né, na literatura, duas encarnações, né? Uma, ela como Joana de Chantal, né? E outra como Irmã Sheila. Nessa primeira, ela inclusive se tornou, né, depois, né, isso foi no século XVI, então ela se tornou Santa Joana de Chantal, porque ela ficou viúva e se dedicou a obras, né, de assistência religiosa em nome de Maria e muito abnegadamente levou isso à frente por muitos anos e sempre com muita delicadeza, com muita alegria no servir. Enfim, desencarnou e, nesse caso, né, foi canonizada bem depois, Santa Joana de Chantal. E a encarnação mais conhecida, né, como Sheila, na Alemanha, enfermeira, né, na época da Segunda Guerra Mundial, e ela desencarnou num bombardeio, né, na Alemanha durante a guerra, e aos 28 anos. Relatos, né, de que era uma enfermeira jovem, muito bonita, loira, né, de olhos azuis, esverdeados, muito doce, com muita abnegação, amorosidade na sua missão ligada à enfermagem, na guerra, né, quer dizer, semeando ações ligadas a amenizar a dor dos soldados feridos, né? E desencarnou em serviço por conta de um ataque aéreo. No plano espiritual, né, bem depois, ela torna-se uma trabalhadora e manifesta-se, né, em reunião mediúnica, se apresenta numa reunião do médium de efeitos físicos, né, Peixotinho, em Macaé, e desde então, né, em algumas reuniões, teve, né, alguns relatos da sua aparição e até materialização, sempre ligada à cura, auxílio espiritual ligado à cura de pacientes, né, encarnados e desencarnados. Desencarnados porque, para quem não sabe ou, né, não é do meio espírita, espíritos também precisam de auxílio ligados ao perispírito, às vezes algum tipo de cirurgia, algum tratamento, né? Então há necessidade de cura para a parte do perispírito também, né? Porque ele também tem uma materialidade, né? O elo para a ligação do espírito e do corpo físico é o perispírito. Então ela trabalha incansavelmente, tanto na ajuda, né, dentro no Brasil, é muito forte a presença dela, da equipe dela nos trabalhos mediúnicos, mas obviamente no mundo inteiro.
né? Há um trabalho enorme da Sheila, relatado pelo médium, né, Abel Gleiser, no livro Alvorada Nova, que é a colônia espiritual coordenada pelo espírito Karbar Schutel, e ele é o gerente geral. Para quem também não sabe, Karbar Schutel foi um grande homem ligado à divulgação da doutrina espírita aqui no Brasil, em Matão, né, interior de São Paulo, conhecido como o bandeirante do espiritismo. Trabalhou muito em prol dos pobres, dos sofredores, e desencarnado, ele já há muito tempo é o coordenador geral dessa colônia espiritual chamada Alvorada Nova. E na obra, né, psicografada pelo médium Abel Gleiser, Karbar Schutel fala dos trabalhos de Alvorada Nova e de Sheila, que é a sua companheira de trabalho, né, na coordenação, chefiando o conselho da Casa de Repouso de Alvorada Nova, chefiando 14 equipes de trabalho no plano espiritual. E é um trabalho muito bonito, e no livro Alvorada Nova, Karbar Schutel relata toda a dedicação, toda a perseverança no bem, a amorosidade de Sheila em relação aos trabalhos de cura, de auxílio ao sofrimento, né, dos pacientes, no caso, desencarnados, como já citei aqui antes. E também no plano físico, também tem a ajuda ao tratamento de pessoas encarnadas, né? E Karbar também fala com relação a como é Sheila, né? Que quisera, né, que cada um de nós tivéssemos um pouquinho do amor, né, da vontade de amar, de ajudar, de curar, que Sheila traz em seu coração. Tamanha a sua grandeza espiritual e a sua vontade realmente de ajudar na cura do corpo, mas sobretudo na cura da alma, né, na amenização dos sofrimentos. Então, é interessante também a gente ressaltar que há algumas passagens de Sheila aparecendo materializada para ajudar pessoas, né? Dentre eles tem uma passagem que Divaldo também relata, que esteve com Chico Xavier, né, numa reunião, e ele estava muito rouco e com dor de garganta, passando por problemas nesse sentido. E que ele foi com o Chico numa reunião, né, de materialização, e ali tudo, o ambiente todo preparado. Chico fala para ele se preparar, que ele ia receber um passe, e aí ele relata que ele viu um espírito de uma jovem muito bonita, de muita luminosidade, e vestida, né, de branquinho, aquele avental de enfermeira da época, né, da Alemanha, né, da Segunda Guerra, e que ela se identifica para ele, né, e diz que vai fazer uma aplicação de um material radioativo na sua garganta. E ela coloca, né, ela está materializada como se fosse um bastão luminoso, e aplica essa substância, né, luminosa na garganta do Divaldo, e, segundo ele, ficou curado do problema que ele tinha na garganta. Enfim, e outras informações que se tem também da manifestação de Sheila corporificada, né, por questões de ectoplasma. Então, o fenômeno, Chico, por exemplo, doou, e ela teve condições de aparecer, assim como na reunião do Peixotinho, né, médium de efeitos físicos, um grande
quantidade de ectoplasma para dar condições para a materialização. Enfim, falar de Sheila como missionária na paz e na guerra é falar de um espírito extremamente afeito ao bem, ligado a Jesus e seguindo as suas orientações. Há relatos de que esses espíritos são espíritos bem antigos, assim, ligados à época de Jesus, e desde então Sheila, por exemplo, parece que conviveu com Maria em Éfeso, e enfim, ela traz já essa condição de missionária, essa condição vibratória de muita amorosidade, de querer dar ao próximo todo o atendimento, a condição, o acolhimento e a cura para as suas dores, como já disse, sejam elas do corpo ou da alma, a encarnados e a desencarnados. Sheila traz para nós uma grande lição. Missionários, grandes missionários, sabemos que são poucos, mas ela desde a sua encarnação, né, como Sheila, né, como enfermeira num ambiente bem hostil, que é o ambiente de guerra, desde aquele período ela nova, se dedicando já a essa questão de ajuda ao próximo. Na encarnação anterior, ela também, como baronesa de Chantal, também se dedicando ao auxílio, né, aos mais necessitados. Então é um espírito que já vem se mostrando, né, nessas últimas encarnações, pelo menos as que são de nosso conhecimento, muita amorosidade, muita grandeza espiritual. Não é à toa que ela, enquanto espírito, né, já desencarnada, coordena, né, um hospital, uma casa de repouso do tamanho daquela, né, tem a coordenação na cidade espiritual de Alvorada Nova, coordenada pelo Kaibart Schutel, que é um espírito de uma grande envergadura também espiritual. E ela foi designada para esse cargo pela espiritualidade maior, indicando o seu mérito, né? A sua condição de ali estar, coordenando essas 14 equipes de auxílio nos 2 planos da vida. Enfim, Sheila nos mostra que, seja na paz ou na guerra, o mais importante é buscar a sua missão interior, a sua missão, de que tamanho seja, cada um de nós, que a gente busque fazer o nosso melhor, que a gente queira realmente diminuir a dor das pessoas ou evitar que elas ocorram, no caso, evitando guerras, por exemplo, né? Ela mesma desencarnou num ambiente hostil, né, por conta de um bombardeio aéreo. E fica a reflexão para nós, né? Um espírito dessa condição, que é Irmã Sheila, tão querida, como diz na própria música, né? Vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas no caminho de Jesus. Então, Sheila nos inspira, Sheila é realmente uma luz, né, no caminho de todos que a encontram, né? Médiuns que têm condições de perceber também quando ela adentra o recinto, sentem a fragrância, né, do seu perfume, e quem pode ver, né, quem tem a mediunidade, a vidência, também consegue perceber a sua luminosidade, resplandece a luz do seu amor, né, da sua vontade de amar, como diz o amigo Kaibart Schutel. É algo que realmente impacta, né, no sentido positivo mesmo, de perceber toda a sua amorosidade, todo o seu
afinco, a sua dedicação a seus pacientes, a ajuda nos tratamentos, nas reuniões de tratamento espiritual e também nas questões ligadas também à casa de repouso e a todo o seu trabalho que é desenvolvido em Alvorada Nova. Fica para nós, né, aqui a enorme gratidão a esse espírito de luz que é a irmã Sheila, a todo o seu trabalho em Alvorada Nova, a todo o seu trabalho da sua equipe, junto com Carbar Schutel, nessa colônia espiritual, e a todo o seu trabalho também ligado aqui no Brasil e em várias partes do mundo, em várias reuniões, em vários locais, no auxílio aos encarnados, aos desencarnados, aos sofredores de males do corpo, proporcionando a muitos deles a cura. Lembrando que toda a cura geralmente requer muito do próprio paciente, o desejo e a sua parte, né, para o êxito, né, que é a própria cura, né, a autocura. Então toda a cura é uma autocura. Mas do ponto de vista espiritual sabemos que há recursos que nós aqui às vezes não temos a mínima noção do que seja, e eles chegam com aparelhos, com condições de fazer um exame, de fazer um tratamento ali, e até de forma imediata, sendo possível, com a conexão e a utilidade daquilo para a pessoa, né, que está passando pelo problema, sempre sob o amparo de Jesus, a permissão de Deus, né, o nosso Pai Maior, no auxílio a todas essas pessoas. Então fica realmente a nossa gratidão a esse espírito de luz, irmã Sheila, e o desejo de que todos nós busquemos fazer o nosso melhor na missão de auxílio, seja em épocas de paz ou em épocas de guerra. Vivemos num momento em que há mais sentimentos de guerra do que de paz, não só guerra como tem acontecido lá na Europa e em outras partes do mundo, mas guerras às vezes internas, guerras não declaradas do ponto de vista formal, mas que precisam ser aplacadas, precisam ser auxiliadas, né? Como incêndios que precisam da água, né, para serem apagados. E essa água vem de uma fonte chamada amor, que é sinônimo do Mestre Jesus, que veio nos ensinar a lei de amor, de justiça, de caridade, e que reflete a perfeição e a bondade, a misericórdia desse Deus que é o nosso Pai Maior, Deus do Universo, e que nos propicia através da lei da encarnação a condição de evoluir e também colaborar para o progresso daqueles que caminham conosco. E Sheila, como missionária na paz e na guerra, com certeza cumpriu bem a sua missão e continua fazendo de forma dioturna, como diz nosso amigo Carbar Schutel no livro Alvorada Nova, em benefício de seus pacientes. Dedicação plena e muito, muito amor no coração, que é o que Jesus veio nos ensinar. Fique para nós a lição e a gratidão à nossa querida irmã Sheila. Muita paz a todos.